Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos. Mais um estudo da série das obras de Amélia Rodrigues. E hoje é uma quinta-feira muito especial, porque estamos encerrando mais um livro da série Pelos Caminhos de Jesus. Hoje é o último capítulo. E nesses últimos 2 anos, já estudamos Primícias do Reino, Luz do Mundo, e agora encerrando Pelos Caminhos de Jesus. E na próxima semana, iniciaremos com o estudo da obra de Amélia Rodrigues, Quando Voltar à Primavera. É o próximo estudo da próxima quinta-feira, de hoje a 8. Eu comentava nos bastidores com Dona Malu, com Reginalva, e também pedi a Luiz, mas Luiz disse que levantou para pegar um copo com água, que era para que eles pegassem o lenço para enxugar as nossas emoções, as nossas lágrimas, neste capítulo último, e que eu diria que é um capítulo épico, de uma das páginas mais tristes da história da humanidade, do cristianismo nascente nos seus primeiros 293 anos, no início da ascensão do cristianismo. Milhões de almas perderam a vida no Coliseu Romano, no coração do Império Romano daquela época. E esse último capítulo, Pelos Caminhos de Jesus, seguir as pegadas de Jesus, e Amélia Rodrigues vai nos apresentar de forma tão realista o capítulo Prisão e Liberdade. O que de fato ocorrera com os discípulos, com aqueles que se comprometeram ao holocausto em dar a própria vida em mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E Amélia Rodrigues encerra este capítulo dizendo: mal apagadas as chamas que devoraram a cidade ainda fumejante, o imenso rescaldo de Roma estupefata, e já se mobilizavam os sicários que perpetraram o crime na busca dos responsáveis pelo incêndio da capital do império. Não seria a primeira vez que vítimas inermes responderiam pelo erro dos poderosos sem direito à defesa. Roma ardia em chamas. Agora, porém, o populacho e a aristocracia exigiam reparação pelos danos sofridos, os imensos prejuízos experimentados. As famílias, ao desabrigo, à fome e às enfermidades, rondando os milhares de flagelados, espiçavam-se a ira contra o imperador e seus áulicos, sob a segura suspeição da autoria da lamentável tragédia. Roma se encontrava em chamas. As promessas de reconstrução de uma cidade mais bela e feliz do que a carbonizada não acalmavam as angústias nem as fúrias dos prejudicados e destituosos. A uma só voz, todos desejavam reparação pública, uma desforra. Nesse clima de ódios, entre ansiedades e medos, Nero
que era o imperador de Roma, e que os últimos capítulos do livro Paulo e Estevão, o apóstolo Paulo de Tarso vai narrar os seus últimos momentos na cidade de Roma após ela ser incendiada a mando do próprio imperador Nero. Vamos comentar mais adiante a relação de Paulo de Tarso com a cidade de Roma que pegou fogo. Nesse clima de ódios entre ansiedades e medos, Nero, inspirado pelos correligionários, da alucinação desmedida, lembrou-se dos cristãos, minha amiga Reginalva, tolerados pela Lex Romana como praticante, todos os que cultuavam seus deuses e religiões, trazidos para o império na razão em que o mesmo estendia os seus territórios, e, de certo modo, confundidos com o judaísmo, que gozavam do privilégio de religião nacional. O judaísmo era tido como a religião nacional. Os seguidores de Jesus foram colhidos pela armadilha da impiedade quando o imperador declarou que não era lícito ser cristão, iniciando as rudes, dilaceradoras perseguições a partir daquele tormentoso ano de 64. O calendário da nossa era cristã, depois do Cristo, marcava o ano 64 em Roma. E foi dali em diante que seria registrado um dos momentos mais sombrios da história da civilização romana, a queda que Roma teria depois do ano 249 e a perseguição de quase 2 séculos e meio pelos cristãos que deram seu testemunho de fé nos coliseus romanos. E Amélia Rodrigues inicia utilizando-se uma palavra que, de certa forma, retratava a insanidade que tomava aquele populacho, o povo romano. A carnificina sistemática se alongaria por 249 anos, com intermitências de tolerância e recrudescimento até o dia 13 de junho de 313. 3 séculos de recrudescência, de carnificina, de perseguição aos cristãos. E, quiçá, se muitos de nós não estávamos fazendo parte daquele processo tão intermitente de intolerância que cobria uma sombra, uma nódoa, cobria a civilização romana nos seus 300 anos iniciais. Quando Constantino firmou o Edito de Milão, liberando os descendentes de Jesus de ilicitude que praticaram o seu culto e de que viveram fiéis aos postulados abraçados. Seria no período de Constantino que entraria em uma nova fase, que os romanos, os cristãos, que vivenciavam o Evangelho de Jesus, iria ter um respiro, um fôlego melhor. Mas, mesmo assim, havia uma discriminação religiosa exacerbada contra os judeus dos 3 primeiros séculos. Não obstante as ásperas provações de que se viam objeto, de que se viam os cristãos que seguiam as pegadas de Jesus,
Jamais se deixaram os discípulos do amor não amado atemorizar. Jamais aqueles discípulos que estavam dando o seu testemunho de fé, de continuar no amor não amado, e jamais se atemorizou diante da ira da águia romana. Quanto mais se faziam cruas e perversas as técnicas de expurgo e destruição das vidas físicas, mais eles se multiplicavam, dando os comoventes e formosos testemunhos coletivos de martírio de que a história tem notícia. Caldeirão de azeite fervendo, inúmeros caldeirões gigantescos eram colocados no centro do Coliseu Romano, em Roma. O Coliseu Romano, capacidade para 300.000 pessoas. Foi o maior coliseu da história da humanidade. A população de Roma era a maior civilização da antiguidade, naqueles tempos idos, sombrios, para os primeiros cristãos em Holocausto. Então, o Coliseu Romano tinha capacidade para quase 300.000 telespectadores. E naquela turba insana de romanos, eles colocavam caldeirão gigantescos, fervendo, e jogava os cristãos, crianças, anciãos, jovens, mulheres, homens, dentro de tachos fervendo. Quando não era isso, colocavam amarrado no pelourinho de uma madeira e incendiavam os corpos. E outra forma de eliminar os cristãos era soltar os leões das savanas africanas. E aqueles leões devoravam inúmeros cristãos que estavam na arena. E por onde nós andávamos, nós, hoje, que buscamos o Consolador prometido como a bússola de orientação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós, que aqui nos encontramos, estávamos lá no centro do Coliseu Romano, dando o nosso testemunho de fé? Ou será que nós éramos dentre aquela plateia que estava nas arquibancadas do Coliseu Romano, se deleitando com a morte dos primeiros cristãos? Por onde nós andávamos? É uma reflexão. Ameaçados de pedra da liberdade de movimentos, eles se deixavam prender e consumir sem qualquer resistência física, fiéis aos ditames da fé que os iluminava e da esperança que os fortalecia. A tua fé iluminava e fortalecia. Liberdade maldita referia-se àquela que lhe facultava viver na terra após a atitude de apostasia, negando Cristo para se submeter aos ídolos que constituía um dos pilares transitórios da civilização pagã na qual viviam, aquela civilização pagã de Roma, que tinha os seus deuses de pedra. A verdadeira liberdade consideravam ser aquela que permitia crer e agir mesmo sob pressão e diante das mais torpes maquinações engendradas pela truculência humana. Me faz recordar essa narrativa de Amélia Rodrigues,
quando, em 1962, início da década de 60 do século XX, ou seja, quase 1.900 anos depois, o circo na cidade de Niterói pegou fogo. Aquela festa circense, com capacidade para 400 pessoas, havia 400 pessoas, debaixo daquela grande lona, e o circo pegou fogo na cidade de Niterói. O calendário terrestre marcava século XX, da década de 60. Chico Xavier foi questionado e perguntaram-lhe a Chico Xavier por quê, qual foi a origem, o karma daquelas crianças, daqueles anciões, daqueles homens e mulheres morrerem carbonizados debaixo de uma grande lona no circo de Niterói. E Chico, ao responder a esse periódico jornal da época, que comoveu todo o Brasil, iria dizer: ah, meu filho, ali são almas que estavam resgatando ao tempo de Nero, ao tempo de Roma, em que muitos daqueles do Coliseu Romano aplaudiam quando os cristãos eram queimados e devorados no centro do Coliseu pelos leões. São ex-romanos que, mais de 1.900 anos depois, têm um resgate coletivo. Significa que façamos uma reflexão se hoje nós não vamos responder por algum karma que fizemos de um passado longínquo, ou se ainda ocorrerá na atual existência nossa, ou em uma futura existência, em uma futura reencarnação, se a gente não vai responder pelos atos insanos que praticamos naquela época. Então, quando a coletividade se compromete coletivamente, trazendo o recrudescimento de uma sociedade, tenhamos certeza que no futuro próximo, aquela coletividade, aquela sociedade vai ter que responder pelas suas ações, pelas suas atitudes. Então, nada na contabilidade divina do Criador fica sem prestar contas. Cárceres abarrotados, sem luz, sem alimento, ou higiene mínima nos quais os cadáveres se decompunham, ferro em brasa e suplícios de longo curso, cruzes, esquartejamentos sistemáticos, lâminas cortantes a retalhar-lhes as carnes, abejações hediondas a que eram pela força submetidos, feras esfaimadas e gladiadores selvagens, ávidos de glórias e bajulações que os estraçalhavam, labaredas em postes untados, labaredas em postes untados. Eu vou traduzir para a linguagem melhor. De azeite, de querosene. O querosene que eu quero dizer era o breu, uma espécie de betume, que iluminando as noites, os achotes vivos, em que se transformavam perseguição à família com banimento e humilhação. Jamais lhe quebrantava o ânimo. Famílias inteiras sendo banidas, sendo assassinadas. Agosto de 2022. Agosto de 2022, em pleno século XXI. O que aconteceu em Roma, o que vocês acabaram de ouvir na narrativa de Amélia Rodrigues, dessas carnificinas,
no ano 293, aconteceu agora, no século XXI, em agosto de 2022, entre a Ucrânia e a Rússia. Quando a Ucrânia conseguiu retomar uma cidade, o mundo, os meios de comunicação ficou estarrecido. 430 pessoas foram assassinadas de forma brutal em uma cidade da Ucrânia. Não eram soldados, civis, brutalmente violentados e assassinados pela mão sanguinária de homens armados, não mais com leões, não mais presos às fogueiras, mas com a metralha, com o fuzil. E qual é a diferença do que aconteceu agora em agosto, do que aconteceu em 1994, em Ruanda, na África? Ruanda, 94, 1 milhão de civis morreram na guerra civil. Famílias inteiras degoladas, trucidadas. Faz a gente pensar. Recordavam o ensino do mestre que ele houvera anunciado: no mundo somente tereis aflições. No mundo tereis aflições enquanto o homem ainda continuar com a sua recrudescência do seu egoísmo, da sua natureza primitiva egóica. Ao mesmo tempo dele, evocando a vitória sobre o mundo. E será, Reginalva, que nós vamos vencer o mundo? Será que há vitoriosos em uma guerra insana? Claro que não tem vitoriosos. Todos nós somos perdedores quando nós escravizamos o outro, o irmão, em humanidade. Mimetizados, essa palavra que a Amélia utiliza, meus amigos, mimetizados pela presença de Jesus, magnetizado pela presença de Jesus, era fortes, embora a fraqueza fazia-se estoicos, apesar da debilidade nas resistências individuais, tornavam-se ditosos, não obstante os receios, legando o mais precioso tesouro da fé de que se tem notícia. O tesouro da fé, da vontade, esta fé inabalável de resistir às ameaças, às perseguições. E aí ele vai dizendo: crianças e anciões, homens e mulheres, transfiguravam-se sob o testemunho atormentado, os verdugos que se revoltavam ante a pacificação e a coragem de que davam provas. Crianças sendo assassinadas, anciões sendo perseguidos, soldados deste país que invadiu a Ucrânia subindo as escadas de alguns prédios, de algumas cidades invadidas pelos soldados inimigos, matavam. O número de guerras civis que neste exato momento está acontecendo. Neste exato momento, do dia 17 de novembro de 2022, às 8h55. Quantas pessoas não estão tombando vítima da guerra civil? Não estão sendo mortas pela guerra civil em várias partes do mundo.
O que eu posso fazer? Em vez de perguntarmos o que nós podemos fazer, mas o que eu posso fazer. É uma pergunta para cada um de nós. O que eu posso fazer para mudar este cenário que aí está implantado? Nos nossos comentários com Vitor Hugo, que é conhecido por Menino, eu perguntei a ele sobre o mundo da geração. Se muitos de nós já estávamos no mundo de regeneração. E ele me disse que desde o tempo de Jesus, muitos antigos profetas já estavam no seu mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração é você que constrói no seu mundo íntimo. O mundo de regeneração, ele tem o seu ápice na sua transformação moral. Então, o mundo vai se regenerar no dia que você mudar os seus padrões mentais, a sua forma de ver o mundo e de se auto-encontrar a si mesmo diante do mundo em transição. O mundo está em transição porque você está em transição. A transição é de dentro para fora. A revolução do homem moral, de gradativamente diluir o homem velho para o surgimento de um homem novo, vem de dentro para fora. Então, quando Amélia Rodrigues diz ameaças cada vez mais dramáticas e campeonatos de brutalidade não lhe diminuíam a robustez da fé, e este campeonato da brutalidade ainda campeia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em pleno século da nossa contemporaneidade. Com todo o desenvolvimento tecnológico, com todo o avanço da ciência, da tecnologia, o homem conseguindo mandar naves espaciais para fora do nosso sistema solar, mas a recrudescência da insensatez humana ainda permeia entre nossos corações. Propostas de contemporização, promessas de absolvição e convites rendosos a que renunciassem ao Mestre não os sensibilizavam. Pelo contrário, mas os estimulavam ao constatarem a fraqueza do opressor, que dominava por um pouco, mas que não seria poupado pela vida a inexorável jornada da morte, inglória e desventurada. Aqueles primeiros cristãos estavam perdendo a vida e não vacilavam na sua fidelidade. Estou morrendo em nome do Cristo. Parecia tão pouco negarem Jesus com os lábios e continuarem a segui-lo com o coração, poupando a vida. Mas para eles, isto representava indignidade e delação, porquanto a liberdade real decorria do valor de perseverarem livres interiormente, embora a prisão física e a injunção governamental que lhe prometia a punição, a prisão física. A prisão física é do corpo, porque a alma não é encarcerada, você encarcera o corpo em trânsito na sua jornada na terra, mas a alma se liberta, o espírito se liberta. E aqueles cristãos tinham bebido da fonte, meu amigo Luiz, da fonte primordial, da água cristalina do Evangelho de Jesus. Esta água cristalina era que alimentava a alma daqueles primeiros cristãos primitivos que deram a vida ao Evangelho de Jesus. Orígenes, futuro pai da igreja nascente, jovem,
animava o genitor no cárcere por carta, para que não se preocupasse com a família e prosseguisse fiel à consciência até o fim. Essa carta de Origens me lembrou, Dona Malu, de Paulo de Tarso. Os últimos minutos, os últimos instantes do apóstolo Paulo de Tarso foi na cidade de Roma. Nero, com os seus alcoólicos, jogaram a culpa do incêndio de Roma nas costas dos cristãos. E Nero tinha que arranjar um bode expiatório, porque foi ele mesmo que colocou fogo em Roma, mas saiu do controle, milhares de pessoas perderam tudo. E tinha que ter um bode expiatório. E quem foi esse bode expiatório? Os cristãos. Daí diante, começou a carnificina, começou a perseguição entre os cristãos. E entre eles, quem era considerado o chefe desses cristãos? Paulo de Tarso, que já estava preso na cidade de Roma. Os últimos segundos, os últimos momentos finais daquela jornada luminosa de Paulo de Tarso, que foram 60 anos de vida, e dentre os 60 anos de vida de Paulo de Tarso, 30 anos foram divulgando o Evangelho de Jesus. Saulo de Tarso, aos 30 anos, se converte na estrada de Damasco. Ele tinha 30 anos quando ele caiu do cavalo na estrada de Damasco. E que o Logos divino, a luz do mundo, falou-lhe à sua consciência. E daí seriam 3 décadas, 30 anos, pregando o Evangelho de Jesus, iluminando consciências, diminuindo as dores daquele povo da Galiléia, da Palestina. 3 décadas se passaram, Paulo agora com 60 anos, os seus últimos instantes na cidade de Roma, porque disseram que ele era o chefe dos cristãos e tinha que pagar com a própria vida. E ele é decapitado pela bainha de uma espada de um centurião. O centurião, no momento que iria decapitar Paulo, tremeu na base, minha amiga Reginalva. Os últimos capítulos do livro Paulo Estevo narra que Paulo, muito sereno, disse-lhe ao centurião que cumpra o que você veio fazer. O centurião puxa da sua bainha a espada e degola a cabeça do apóstolo Paulo de Tarso. Tomba-se o corpo, mas a alma, o princípio inteligente do universo, sobrevive àquele velho corpo que lhe serviu de instrumento na sua jornada na terra. Abigail, Estevão e Jesus. Jesus no centro, lado direito Abigail e do lado esquerdo de Jesus estava Abigail e Estevão, e ao centro Jesus. Tomba-se o corpo e o espírito de Paulo de Tarso se desprende e vê aquele foco de luz. Era Abigail, sua noiva, Estevão, o irmão de Abigail, e Jesus, que veio receber o grande apóstolo que fez um bom combate à luz do Evangelho de Jesus. Nesse período em que Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela também narra essa história, essa chaga negra da humanidade. Era a glória do martírio impresso nos painéis da alma, aguardando somente a oportunidade de vivê-lo.
Eles sabiam que a adesão a Cristo era também cárcere e morte, com o que se rejubileavam. Prisão significava-lhes a consciência apóstata, o compromisso com os erros, o apoio à legislação arbitrária, a vinculação com o crime, enquanto liberdade era o estado de total ação íntima, sem barreira nem limite, apesar dos calabouços onde eram jogados e das celas imundas a que eram relegados, enquanto aguardavam a hora do martírio feliz. Policarpo, com 86 anos, convidado pelo procônsul a abjurar, sob a condição da idade provecta, e tentado pelas promessas de que não lhe exigiriam maior demonstração de culto aos deuses, teve a grandeza de reagir, dizendo: há 86 anos que eu sirvo e não tenho que me envergonhar. Não seria agora que iria deixar de fazê-lo. Ante as chamas das fogueiras que Policarpo, aos 86 anos, octogenário, queria devorar as labaredas, iriam lamber aquele corpo daquele homem, de Policarpo, aos 86 anos. Porque ele, ao longo da vida dele, ele pregava a mensagem de Jesus. Aquelas noites romanas, lá no túnel do tempo, as estrelas brilhavam. Era mais uma noite. E a irmã Lua, a lua que nos clareia hoje, foi testemunha daquele momento sombrio. Era uma noite de lua cheia e o reflexo da lua clareava o Coliseu Romano. As estrelas brilhavam e a lua se fazia presente e derramava as suas lágrimas. O céu derramava as suas lágrimas e a irmã Lua derramava lágrimas, porque ela estava assistindo aquele derramamento de seres humanos sendo trucidados. A memória psíquica do planeta Terra e a memória psíquica da nossa Lua, está tudo registrado. Os momentos de alegrias e também os momentos de tristezas que a humanidade vem atravessando. Mas brilhava os círios divinos da esperança dos céus, da metrópole pagã, anunciando o futuro. Enquanto as carnes se faziam retalhadas por garras e tenazes de ferro, e os corpos apodreciam, mas eles se afervoravam na sublime transformação interior. Essa fé daqueles cristãos assombravam a todos. De onde irradiava aquela fé inabalável daqueles cristãos que estavam sendo queimados vivos, jogados contra os leões, dentro de tachos de azeite fervente? Fizeram-se os heróis sem nome da fé cristã, cujas vidas são testemunho vivo da grandeza e do poder de Jesus, que permanece convidando-nos a segui-lo, apesar dos difíceis dias da nossa atualidade. O que é que nós somos diante desse holocausto que estes primeiros cristãos primitivos viveram? E aí Amélia Rodrigues conclui:
prisioneiros das paixões destruidoras, examinam por toda parte, macerados e exauridos, transitando nos limitados espaços das dependências viciosas, das nossas dependências viciosas, a que se ergastulam o nosso primarismo primitivo de egoísmo, enquanto livres das algemas do crime e da convivência infeliz com o erro, os discípulos de Cristo, na fé renovada, que os imortais lhes trazem, deixam-se crucificar nas incompreensões, arde nas renúncias, rasga-se nas provações, consumir-se nas tenazes dos testemunhos silenciosos que muitos de nós, nos nossos dias atuais, estamos dando. Não há mais leões, não há mais fogueiras, não há mais gladiadores. Os gladiadores dos nossos dias atuais, os leões dos nossos dias atuais, o Coliseu Romano dos nossos dias atuais é o mundo. É o primado da matéria. É as insensatez humanas. Babuceando a hora da libertação, um canto de esperança. E Amélia Rodrigues conclui o último capítulo, pelos caminhos de Jesus, dizendo-nos: glória a ti, que nos amas, e por cujo amor estamos doando a vida, pelos caminhos de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, que esta obra que nos encheu de tantas e tantas esperanças, seguir as pegadas de Jesus, é sentir na nossa alma, no nosso corpo, os pregos, a coroa de espinho que foi cravejada na face augusta do Filho do Homem. E que façamos uma reflexão sobre as nossas pegadas, sobre a nossa jornada. Foi ontem, há 2000 anos atrás. Passado 2 milênios, o homem ainda continua se degladiando nos coliseus da modernidade. Agora eu passo para que vocês façam as suas considerações a este último capítulo do livro Pelos Caminhos de Jesus. Porque na próxima semana, como eu disse a Dana Malô, quando voltar a primavera está chegando, com a presença de Jesus trazendo novas flores para a humanidade. Que sejamos agraciados pela presença de Amélia Rodrigues, por essas benfeitoras espirituais que nos acompanham neste estudo que já tem mais de 2 anos, pela equipe espiritual de Amélia Rodrigues, pelos benfeitores e benfeitoras espirituais de cada um de vocês que nos acompanham de forma tão carinhosa, se dedicando às quintas-feiras. Refletir com o pensamento desta poetisa do amor, que é Amélia Sacramento Rodrigues. E passo para os queridos irmãos fazer as suas considerações finais neste capítulo tão belo e, ao mesmo tempo, tão triste. Eu vou iniciar, depois deixarei os outros falarem.
toda essa obra de Amélia, que nós já lemos até agora, ela nos faz refletir muito, né? Nos vermos que papel ainda exercemos em nossas vidas, na nossa atual existência, né? Em que nós somos prisioneiros hoje, assim como aqueles soldados que matavam, que degolavam, que faziam horrores e misérias com o cristianismo primitivo, eles eram prisioneiros também. E se a gente for comparar, não é, os algozes com os cristãos, os verdadeiros prisioneiros eram essas pessoas que matavam e vilipendiavam. E os cristãos estavam libertos, porque a liberdade, como ela tão bem disse aqui, está dentro de nós, na fé que eles carregavam dentro deles. E quando eu li especificamente o capítulo de hoje, eu lembrei de toda a obra de Emmanuel, começando por Paulo Estevão e até a última que eu estou terminando de reler, o que é o Ave Cristo. Né? Eu ainda estou no último capítulo, em que a gente vê também claramente essas execuções, esses sofrimentos e essa tenacidade, esse amor por Jesus que os cristãos carregavam, não é? E eu separei, James, uma parte aqui das cartas de Paulo, das epístolas de Paulo aos Gálatas. Porque eu também lembrei dele quando eu vi esse capítulo e toda a obra de Emmanuel, e eu lembrei dele também da passagem da conversão dele, né, de sair daquele prisioneiro para liberto, né? E aí tem assim, no capítulo 5, item 3, exortações éticas, a verdadeira liberdade dos fiéis. Aí diz, liberdade e caridade. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros, como os cristãos eram eliminados simplesmente por adotarem uma fé num Cristo que eles não aceitavam. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Elas se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos da vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. E isso nos leva a refletir, não é? Exatamente diante do que nós vimos hoje nesse capítulo, né? Essa dicotomia humana, essa dicotomia que havia nos soldados e os cristãos. Qual é a vida, passando para os dias de hoje, qual é a vida material que nós queremos ter e quais são os bens eternos do Espírito? Né? Porque nós somos voltados muito para a matéria, ainda nos dias de hoje, não é? É a cobiça, como Paulo fala ali, a cobiça, a avidez, a discórdia, os vícios de uma maneira geral, a insensatez, a maledicência, não é? E os bens eternos? O que é que nós queremos ter de bens eternos? O que é que nós estamos fazendo para adquirir esses bens eternos? Né? Então, os cristãos mostravam assim um sentido moral, como você falou aí, James, que a regeneração só vai chegar dentro de nós quando nós reconhecermos o valor que a moral vai ter em nossa vida, né? De nos transformarmos, nos despirmos dessas misérias humanas, né? E alcançarmos um patamar de maior evolução só quando conseguirmos nos livrar dessas misérias, né, que são a nossa vida. Então, é este sentido moral que nos faz sentir um sofrimento menor, que era exatamente isso que os cristãos tinham dentro deles. Né? A gente vê muito na obra de Paulo, quando eles estavam morrendo, como você falou aí, que vinham os espíritos. Então, diante mesmo já daquele sofrimento maior da degola, da água fervente, os espíritos já estavam envolvendo aquele ser ali, já estavam levando para que essas dores tão cruciantes já não chegassem com tanta intensidade à matéria deles. Né? Então, assim, é de uma beleza estupenda este capítulo e toda a obra de Amélia. Não é? Nos leva a querermos ser melhores, nos leva a nos verificarmos interiormente para enxergarmos com denodo as nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas dores e nos compreendermos verdadeiros cristãos, para que possamos enfrentar tudo aquilo que chegar até nós, da mesma forma como esses cristãos, na época dos suplícios terríveis que passaram, agiram com dignidade, com hombridade, com moral. Um dia nós chegaremos lá, James. Minha irmã, nós certamente estamos caminhando para este mundo que todos nós aspiramos. Quando você falava, eu comecei a lembrar de Humberto de Campos, do livro Boa Nova também. E estava associando o livro Boa Nova com as imagens que nós produzimos em cada capítulo e que, de certa forma, eu e Jailson, do Canteiro de Fraternidade, estamos devendo esse trabalho, esse seminário, através de imagens impactantes. E que, certamente, ano que vem,
para o deleite das nossas almas, vamos combinar para a realização desse seminário através de imagens e textos que nos falam de forma tão profunda. Tanto a Amélia Rodrigues, com a sua linguagem poética, como também a narrativa do cronista de Além Túmulo, Humberto de Campos. E também vamos propor ao nosso querido amigo para que a gente realize também a síntese da obra Paulo Estevo, que é um seminário que também está em imagens, Reginalva. Em um dos capítulos do livro Paulo Estevo, cada capítulo que nós produzimos tem imagens, e cada imagem diz por si a trajetória de Paulo de Tarso. E entre elas, os últimos capítulos do livro Paulo Estevo, e nesse seminário, Paulo Estevo, que nós realizamos, tem uma imagem muito forte do Coliseu Romano, e os leões, e os cristãos. Então, vamos pensar, não é? Em realizar esse evento e agradecer sempre a todos vocês, a Dona Lígia, a nossa irmã Malu, ao nosso amigo Luiz, a você, Reginalva, a todos que nos acompanham pelo canal do Canteiro de Fraternidade, a todos os internautas inscritos aí no Canteiro, que possamos, de fato, ter Amélia Rodrigues como essa bússola de grande luz para a nossa jornada. O quanto nós nos beneficiamos nesses últimos 2 anos com as lições tão profundas de Amélia Rodrigues, nesses momentos de tantas indecisões, tantas incertezas, mas uma certeza absoluta nós temos, de que o Cristo jamais nos abandona. Aquele que estiver falando em meu nome, aí eu estarei presente. Então, tenhamos certeza de que Jesus e esses mensageiros da luz sempre estará com todos nós. Eu peço para que cada um faça umas considerações finais sobre esse estudo pelos caminhos de Jesus, porque na próxima semana vamos iniciar quando voltar a primavera. Eu vou passar para a Dona Malu fazer um comentário breve. Suas considerações finais, Dona Malu. Esse capítulo me deixou assim... Eu estou pedindo para a senhora fazer falar sobre o livro e fazer uma consideração final. Ai, meu Deus! Você me apertou toda agora. A pergunta, eu vou fazer a pergunta e a senhora responde. A importância, nesses últimos 2 anos, do estudo da obra Amélia Rodrigues. Qual é a avaliação que a senhora faz nesses últimos 2 anos do estudo da obra Amélia Rodrigues? A importância que esse estudo está tendo para a senhora? Muito enriquecedor esse estudo, maravilhoso. Aprendi há tanto tempo que eu venho estudando aí a vida de Jesus, mas aprendi muita coisa que eu não sabia, entendeu? Que eu não tinha conhecimento. E com esse estudo de Amélia Rodrigues, deixou muito claro, bem nítido, a vida de Jesus, contada por ela. Gostei muito, viu? Eu tenho até um roteiro aqui do Estudo do Evangelho, alguns capítulos que é com a Amélia Rodrigues. Muito bom mesmo. Eu encontrei aqui, me deu até fez aulinha da Mansão do Caminho. Aí outro dia estava pegando, olha que presente aqui. Eu pretendo fazer o estudo do Evangelho, né? Então, já posso me... Eu estou interessada nesse estudo,
e vai me ajudar muito no meu trabalho do Evangelho, que eu estou continuando, se Deus quiser. Para mim, a Amélia Rodrigues fechou com nota 1000, essa vida de Jesus, que nos esclareceu bastante mesmo sobre esses 3 livros que nós estudamos aqui. E mais coisas vamos aprender aí por diante, que agora, quando voltar essa primavera, já pensou? Eita, que maravilha! Minha amiga Lígia. Dona Lígia. Dona Lígia. Eu acho que Dona Lígia não está. O meu amigo Luiz. Está fechado o microfone. Abri agora. James, primeiro foi a surpresa que eu tive, que eu não conhecia esta obra de Amélia Rodrigues. Na verdade, eu não tinha notícias de Amélia Rodrigues enquanto espírito. E, estudando esses 3 livros, na verdade, ele serviu de catalisador para que eu norteasse os meus estudos do Espiritismo quanto aos demais livros. Eu passei a ler a literatura espírita, isso é uma declaração que eu estou fazendo agora, ninguém sabia, como se estivesse lendo Amélia Rodrigues. A visão que eu passei a ter daquela literatura, algumas delas um pouco fechadas, sisudas, eu passei a interpretá-las como se estivesse lendo, usando a linguagem de Amélia Rodrigues. Eu transformava aquela linguagem da literatura, como até hoje faço, para a linguagem de Amélia Rodrigues. Esse foi um dos pontos mais positivos para mim, de ter esse acesso, através do Canteiros, à obra de Amélia Rodrigues. Teve uma influência e está tendo muito forte sobre mim, sobre a busca da literatura pela forma que eu estou interpretando as outras. É essa a consideração que eu tenho a fazer. Muito bom, Luiz. Minha amiga Reginalda. Bom, a obra de Amélia Rodrigues, ela me transformou de uma crisálida para uma borboleta, porque eu passei a voar nas ideias dela, nas palavras dela. E me incentivou, James, estou falando a mais pura verdade, ela me incentivou a ler mais o Evangelho. Porque eu achava a Bíblia, aquela parte do Evangelho, assim, metafórica, eu não compreendia muito bem aquelas coisas. E ela foi a minha incentivadora. Passei a comprar Bíblias e a estudar o Evangelho sob a ótica ameliana, digamos assim, né? Então, ela foi assim um abridor, ela abriu os meus horizontes para uma nova interpretação do caminhar de Jesus na Terra. Me enriqueceu sobremaneira a minha vida, o meu modo de pensar e o meu modo de amar. E de olhar Jesus como ser que merece todo o nosso amor. Ok, minha amiga. Dona Lígia, já está aí, Dona Lígia? Acho que Dona Lígia já deve estar descansando. Meus queridos irmãos, nós agradecemos a todos que nos seguem. James, sem querer interrompendo, eu quero deixar aqui também meus agradecimentos a você e a Jailson por ter me proporcionado essa oportunidade ímpar de conhecer essa obra. Eu devo reconhecer e ter uma gratidão por você e Jailson. Ô, James, haveria a possibilidade da gente fazer alguma coisa para
mostrar mais esse grupo de estudo dessa obra, para que mais pessoas pudessem estudar. A Vamos verdade, Você fala em divulgar, sim, uma forma de vamos divulgar. fazer isso. Eu gostaria de participar disso. Vamos fazer. Eu vou pegar o próximo livro agora, a capa do livro, vou fazer um card e vou mandar para vocês Para a gente repercutir. repercutir, porque nesse grupo que nós estamos, tem quase 80 pessoas. Essas 80 pessoas recebem. Nesse grupo que você recebe o link, tem 80 pessoas no grupo. Eu já olhei. E essas pessoas recebem, né? Então, a gente divulga, mas vamos fazer sim uma divulgação. Eu vou fazer isso e vou fazer um card bacana para a próxima semana. A gente começa a divulgar. Quando voltar a primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues. E você já divulga o acesso também para que as pessoas possam Isso, acessar. né? Né? Isso aí eu vou fazer com o Jailson, que Jailson é que faz esse acesso. Viu? Meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos ilumine, que a nossa poetisa do amor, Amélia Rodrigues, esteja sempre com cada um de vocês, em seus lares, com seus familiares, nos enchendo de esperança, de amor, porque a gente precisa de tanto amor, de tanta compaixão. A Mauri, você está aí, Mauri? A Mauri? Foi gravado, não foi, Mauri? Está tudo. Graças a Deus que foi gravado aí para o canal do Canteiro, porque infelizmente eu esqueci de acionar a gravação no meu canal. Mas eu vou salvar do Canteiro e vou jogar no meu canal, porque eu acabei esquecendo de gravar. Então, meus queridos irmãos, que possamos, na noite de hoje, rogar a nosso Senhor Jesus Cristo que nos preencha de esperança, de amor, de gratidão, que as nossas sinceras preces, vibrações positivas cheguem até as regiões mais sombrias da Terra, as regiões onde a luz do sol não penetra, mas a luz da nossa consciência pode chegar a essas regiões de sombras, onde há irmãos chorando no seu ranger de dentes. A essas almas equivocadas que transitam ainda no lodaçal do mal. Que a comisseração divina possa resgatar esses espíritos que ainda morejam pelas sombras do mal. Tu que és a luz divina que nos cura, Senhor Jesus. Arregimenta-nos para sermos os pacificadores da paz nesse mundo em litígio. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja o grande pirilampo, a grande luz do mundo, iluminando as nossas almas para o mundo em redenção. Gratidão a todos, muita paz e até a próxima semana, quando voltar a primavera. Namastê, muita paz. É com você, Amaury. Boa noite. Boa noite. Boa noite.